E aí pessoal, tudo bem? Adolfo Pascali falando aqui do canal Falando NASCAR. Se você gosta de NASCAR, curte aí. Para quem assistiu, conseguiu assistir a corrida de Fênix, meus parabéns. Novamente a Band Esportes não passou, por motivos comerciais, acabou transmitindo outra categoria, se eu não me engano foi motocross. Eu acabei assistindo de forma online em outro canal, prefiro nem dizer aqui, mas é bom saber que existem meios, gente. Existem meios para ver a corrida. E o que eu gostaria de falar sobre Phoenix? Apesar de muita gente não gostar da corrida inteira, praticamente sem bandeiras amarelas, muitas voltas em bandeira verde, tivemos um pouquinho mais de emoção no final, foram 4 bandeiras amarelas no total, sendo as últimas 2 e praticamente 10 voltas. Então a gente não teve ali, basicamente, o único momento que os pilotos se reuniram mesmo foi nas bandeiras amarelas de estágio. Cara, decepção bastante aí com o Kevin Harvick, que tinha a corrida praticamente ganha, mostrou que tinha o melhor carro da corrida. Ao meu ver, ele tinha o melhor carro, foi evoluindo de estágio em estágio. A cada parada aquele carro estava melhor. Eu acho que foi até sensacional ver que no último estágio, como ele conseguiu passar o Byron e reduzir a distância para o Kyle Larson e passá-lo. Isso para mim foi uma surpresa, porque demonstrou, para mim, a Stuart Haas não tem os melhores carros, mas hoje indiscutivelmente, quem está na frente ali, o Harvick, é o cara que está levando esse Stuart Haas para frente. Merecia a vitória? Com certeza. Eu estava torcendo por ele, até porque ele estava dentro do meu fantasy. Mas, putz, NASCAR tem que ser NASCAR até no final. Novamente, uma decisão de pit fez com que ele acabasse perdendo a corrida. Ele mesmo admitiu na entrevista que ele teria feito sim, que ele não precisava botar 2 pneus, ele quis botar os 4 pneus, ele teria feito isso novamente. Só que na primeira relargada ele foi pelo meio e deu azar, e na segunda a gente não precisa falar, porque quem viu, não tinha mais como chegar, o William Byron foi mais ligeiro, mais perto, tanto que até a classificação ficou totalmente diferente do que a gente via o que iria acontecer. O próprio Josh Berry, que estava lá atrás, 16º, 14º, acabou terminando em 10º, que é um puta de um resultado para ele, para quem está aí com a segunda corrida num carro da Hendrick, querendo ou não, é um carrão que é para estar no top 10, ele acabou. Vamos lá, NASCAR sendo NASCAR, teve a sorte dessas duas relargadas ter ganhado posição e terminado em 10º lugar. Se eu não me engano, ele também trocou os 4 pneus, então também teve aí um pouco de sorte. Posso estar errado, mas enfim, terminou em 10º, que para ele é basicamente uma vitória, dá uma tranquilidade para a próxima corrida com menos pressão, não que ele não vai ter, né? Porque Josh Berry é um cara cotado para o ano que vem assumir um carro da Cup, obviamente não na Hendrick, porque não tem espaço, mas é um cara que tem apoio do Dale Jr. e provavelmente vai aí, logo a gente vai ver esse cara correndo pela Cup em algum carro. Detalhe, ele é Chevrolet, ele tem apoio da Chevrolet, então se ele for para alguma equipe, provavelmente seria da Chevrolet, né? Convenhamos. Então, o resultado da corrida acabou sendo atrapalhado mesmo pela bandeira amarela no final. Temos Byron em primeiro. Byron é assim, né? Ele ganha uma, ganha 2. Na próxima, tira ele do Fantasy porque ele vai fazer que nem ano passado. Depois de ganhar 2 corridas, simplesmente desapareceu. Vamos ver se isso vai acontecer nas próximas corridas. Ryan Blaney, que do nada apareceu em segundo ali no final, um bom trabalho. Sempre regular, mas nunca ganha. Sinceramente, se fosse para ganhar essa corrida, eu queria que ele ganhasse. Mas não deu, né? Como sempre. Mas vamos ver se isso anima o cara a seguir. Tyler Reddick também remou e acabou chegando em terceiro, um baita de um resultado para ele, por um carro que para ele é novo, é um Toyota, querendo ou não, é uma nova equipe, é um novo carro, novo equipamento, e o cara tá mostrando que ele é bom. Boa escolha da 2311. Kyle Larson, que tinha tudo para ganhar, foi em quarto. Kevin Harvick, uma pena, ficou em quinto. Christopher Bell em sexto, fez uma corrida discreta, mas estava sempre lá na frente. Não conseguia avançar, mas estava sempre no top 10. Então é um resultado para ele que vamos dizer assim, mereceu, porque Kevin Harvick não merecia o quinto lugar, então não sei o que eu posso dizer sobre isso. Chase Briscoe, do nada, aparece em sétimo. Kyle Busch apareceu em oitavo, olha só, ele estava na frente, andando lá entre o top 5, top 10, né? Ele estava em oitavo, nono ali nas primeiras estágios. Tomou o pit penalty, foi para trás e ainda conseguiu terminar em oitavo. Muito provavelmente por causa das 2 bandeiras amarelas terem ajudado ali no final, até anterior, e isso fez com que ele também conseguisse ganhar posições. Imagina se esse cara não tivesse tomado pit penalty, ele poderia estar facilmente entre o top 5 ali, brigando com todo mundo. Alex Bowman em nono, Josh Berry décimo, como eu já falei. Joey Logano conseguiu se recuperar e chegar em 11º, o cara que chegou a tomar uma volta do líder. Como fez diferença? Aí é o assunto que muita gente está vendo e espero que isso mude. O pacote aerodinâmico para essa corrida foi completamente diferente do que foi ano passado. Então, assim, a corrida foi muito mais dominada por pilotos mais experientes, equipes melhores também. Por isso, muito disso, o fato do Kevin Harvick ter melhorado e ido para frente.
Eu acho que essa foi uma das grandes coisas, uma grande sacada no piloto que entende que tem feeling do carro e foi lá para frente. Eu espero que mudem esse tipo de pacote, porque deixou uma corrida muito, vamos dizer, sem sal ou morna, só tendo a emoção de NASCAR no final, por conta das bandeiras amarelas. Não tem nem o que falar, Ryan Preece, eu acho que esse pessoal, Michael McDowell andou bem, andou ali entre top 15, top 20 o tempo todo, ele não estava mal, acabou ficando aí. Vamos lá, são duas posições que todo mundo ganhou aqui por conta do acidente do Hamilton com o Ross Chastain. Isso é um fato que precisa ser dito, porque esse pessoal aqui, no top 10, desde o Josh Berry, teria terminado 12º, se não fosse aquele acidente, e as relargadas. Martin Truex não apareceu, o Joe Gibbs estava com 2 carros bons, tanto do Hamilton como do Bell, mas o Martin Truex não se acertou com o carro, não teve jeito. Brad Keselowski, eu não sei o que aconteceu com ele, sinceramente, para terminar em 18º, um cara que estava correndo lá no top 5, top 10, passou praticamente a corrida inteira na frente, ali disputando com o pessoal, não disputando, mas se mantendo, tivemos boas atuações dele ali, boas ultrapassagens, brigas, até esperava que ele batesse em alguém, teve uma hora que ele entrou no meio de 2 carros ali, que eu digo, pronto, Bad Brad vai arrebentar agora, e vai sair a bandeira amarela, mas não saiu. Eric Jones, 21º, Daniel Suarez, 22º, Denny Hamlin e Ross Chastain, 23º e 24º. Isso, obviamente, por conta do acidente dos dois na última volta ali, que o Hamlin jogou o carro em cima, praticamente perdeu a frente do carro e jogou o Chastain na parede e os dois acabaram ficando para trás, obviamente. Então, assim, será que vai ter retaliação? Bom, foi um incidente de corrida, né? Não tem muito o que dizer sobre isso, mas Chastain é Chastain. Fica devendo uma, né? Eu acho que, na verdade, o Chastain ainda tá devendo muitas ainda, né? Do que ele fez. Isso é o que aconteceu esse fim de semana, mas durante essa semana tiveram outras questões que foram debatidas sobre a NASCAR que eu acabei não trazendo aqui, e aproveitando o fato do Kevin Harvick estar um pouquinho aí decepcionado com o que aconteceu na corrida e não com o Kevin Harvick, porque para mim ele foi o piloto da corrida, se pudesse escolher alguém, escolheria ele. A Stuart Haas está com um grande problema, eles precisam encontrar um piloto para substituir o Kevin Harvick. Cada corrida que passa, a gente está vendo que o Kevin Harvick é o líder do time, é o cara que consegue chegar mais na frente. Aí eu só tenho uma dúvida, ele tem o melhor equipamento ou ele é o melhor piloto? Porque é muita discrepância com os pilotos companheiros dele. Olha onde é que o Priest terminou, olha onde é que o Briscoe terminou. Então, assim, será que é equipamento ou é piloto? Se é piloto, eles estão ferrados, eles vão ter que ir atrás de um piloto bom. E isso essa semana foi dito num jornal americano que se chama sportsnaut.com. Dá uma olhada, se eu lembrar eu ponho o link ali embaixo. Qual o problema da Stuart Haas? Encontrar um piloto nesse nível que consiga levar a categoria, porque senão eles vão ficar sem pilotos nenhum para o playoff. Isso é fato. Porque tu não vê evolução nenhuma dos carros do ano passado para esse. Os mesmos equipes continuam dominando. A Corey LaJoie parecia estar mostrando a evolução da Spire, mas já ficou lá para trás de novo. Então, assim, até não vi a posição. Cadê o Corey LaJoie? O Corey LaJoie viu em 26º ainda. Mesmo com os dois carros batendo do Chastain e do Denny Hamlin ainda ficaram na frente dele. Ou seja, nem isso. Enquanto ele correu nas primeiras corridas top 10, top 20, voltou lá para o top 30, que é a posição da Spire. Infelizmente, não houve evolução nenhuma. Então a Stuart Haas está atrás de um piloto que precisa levar o time para frente, precisa ser o capitão desse time e não está encontrando. Por quê? Eles pensaram em Ross Chastain e Daniel Suarez, mas os dois já estão com contratos assinados com a Trackhouse. Ou seja, o próprio Alex Bowman também seria uma opção, assinou o contrato com a Hendrick Motorsport. O Chastain, ele realmente teve aí, se falou muito, estava muito ligado ao carro número 4, porém essa renovação deixou. Sinceramente, foi o melhor negócio para o Chastain. Eu, pelo menos, é o que eu acho. Outras extensões de contrato que foram assinadas foram do Denny Hamlin e do Martin Truex Jr., deixando esses dois pilotos de fora de uma possibilidade para a Stuart Haas. Também interessava, eles precisam de um piloto com experiência que possa ser um dos primeiros. Então, o que aconteceu? O Jordan Bianchi, que é o repórter Athletic, foi bem claro quando ele foi no Door Bumper Clear, um podcast, disse que a decisão pessoal dele seria para esse carro número 4, nada mais, nada menos que Eric Jones. Eu fiquei, porra, mas Eric Jones, cara. Eric Jones tem um contrato renovado com a Alex Motorsport, se não me engano são quase 3 anos aí de contrato que ele assinou, ele tem um patrocínio forte por trás dele, vários até, mas ele tem um patrocínio principal que é aquele carro azul que eu esqueci o nome agora, e ele tá em alta, é claro, o cara ganhou, acabou de ganhar Daytona, já ganhou outras vezes, ou seja, um cara de super speedway, e assim, para vocês verem, cara, como é que um cara que acabou, só porque ele ganhou Daytona,
ele tem essa moral toda de grandes equipes quererem contratá-lo, de grandes equipes porque tem outras equipes interessadas também. Mas o cara nunca ganhou um título na NASCAR Cup. Ele ganhou as corridas importantes e hoje ele é cotado para ser líder de um time dentro da NASCAR. É impressionante como uma vitória só no tempo do automobilismo, que é Daytona, faz a diferença na carreira de um piloto. Só que aí que tá, a gente tem que lembrar que contratos também podem ser quebrados, podem ser comprados, né? Eles falam que podem fazer comprar o contrato do piloto. Outra opção que realmente já se vem cogitando há muito tempo é Zane Smith. Só que Zane Smith viria para o time como, digamos, o terceiro piloto. Você teria que dar uma preferência para o Ryan Preece ou para o Chase Briscoe. Um dos dois teria que levar a dianteira e ser o piloto cabeça da história, ser o piloto número 1. Elevar. E isso correria um sério risco dos 3 carros não entrar no playoff. Imagina, Stewart Haas não entrando no playoff. Quando Stewart vai lá dirigir o carro no ano seguinte. Outra opção muito interessante, John Hunter Nemechek é cotado também para assumir esse carro. Na verdade, cara, se o Haas quer todos os top pilotos, quer dar um jeito de botar alguém bom lá dentro. Ele vai ter que desembolsar uma boa grana para fazer isso. E o John Hunter é uma opção, só que como é que vai conseguir fazer isso aí da Toyota? Que tem contrato com a Toyota e hoje está num carro bom da John Gibbs, voltou, né? Um cara que já foi para Cup, voltou para Truck, está na Xfinity, está fazendo um caminho mais coerente para chegar lá. Eu, obviamente, não sei se no ano que vem ele iria para Cup, ou se ficaria uns 2 anos na Xfinity, mas já chegaria lá com uma bagagem muito maior que o Zane Smith, mas muito menor que um Eric Jones ou que um Soares, um Chastain, isso obviamente não tem nem como comparar. A verdade é que a Stuart já está bem fodida mesmo, está com um puta de um problema, e se não conseguir encontrar uma solução para 2024, eles podem ficar fora do playoff facilmente, facilmente. Aí, sem contar os problemas da Stuart Haas, nós ainda temos o problema da Junior Motorsports, que quer ir para a NASCAR Cup. A gente já sabe disso, isso já é algo que já está sendo falado há um bom tempo, e só que eles não encontram um charter. O que acontece? Estão esperando as negociações da NASCAR as equipes com a NASCAR para ver como é que vai ficar os direitos de imagens, direito de televisão, o que as equipes vão receber, porque até hoje eles estão reclamando que não é justo os valores que eles recebem. Então acredita-se que haverá ali um certo aumento, mas não tudo aquilo. Só que hoje, um charter eles estão pedindo aproximadamente 30 milhões por causa dessa incerteza. Se 20 milhões no ano passado já era muito, imagina 30 milhões agora. Então, assim, obviamente ninguém está afim de pagar 30 milhões por um carro sem saber qual vai ser o acordo comercial do ano que vem. Porém, não sei se vocês sabem, na NASCAR existe o regulamento fala que as equipes que ficam por último, não sei se as 2 últimas equipes ou durante os últimos 3 campeonatos, se ela ficou entre os 3 últimos ou são os 2 últimos, tem ali, eu não tenho ela aqui para poder passar para vocês, mas eu sei que a NASCAR pega o charter de volta, as equipes que vão ficando por último. Ou seja, algumas equipes se juntaram com outros proprietários, como se tivessem sido vendidas, para justamente neutralizar o fato de que ela era... Pô, se eu vou perder o charter, então eu vendo, né, antes de perder dinheiro. Então isso pode acontecer. Então pode ser que a gente tenha equipes aí na corda fina, podendo, se ficar em último lugar aí perder o charter, então os caras vão ter que vender, ele não vai pedir 30 milhões, 10 milhões, 5 milhões para uma associação para fazer. Imagina, a Junior Vim com uma Chevrolet de suporte atrás. Então assim, tudo é possível. E aí nesse tudo é possível, obviamente, pilotos que estão em alta também estão sendo cotados para entrar nesse time. Então vamos lá. Quem no caso de pilotos da Junior poderia subir? Josh Berry mais cotado, porque se ele consegue pegar um charter, ele vai colocar o motor da própria Chevrolet, e Berry, como eu já falei agora, ele é um piloto da Chevrolet. Então, claro, Berry está sendo bem cotado para subir, ok, isso vai acontecer em algum momento ou outro. Outras opções que interessam, Eric Jones. Por que não fazer um buyout de contrato dele daqui 1 ou 2 anos? Também é possível. Outra opção, Martin Truex Jr., sério, é uma opção viável. Por quê? Porque é um cara que traz experiência, é um cara que está em fim de contrato e que pode ser uma opção muito boa para a equipe do Júnior começar a dar resultado, para, querendo ou não, ajudar a crescer o time. E a última opção, que seria não vou dizer menos relevante, mas a de menor intensidade, seria Sam Mayer, que é jovem, que está na Xfinity, não ganhou nenhuma corrida na Xfinity, mas é um bom piloto com um bom equipamento. Se ele amadurecer mais aí, pode ser que ele tenha essa chance. O futuro desses caras é realmente subir para a Cup. A questão é, para onde? Se a gente for analisar nesse momento, não tem muitos grandes carros que possam estar aí disponíveis. Tirando a Haas,
Mas, cara, a Haas não tá tudo aquilo. De tudo isso que eu li, uma das coisas que tipo, eu fico pensando, e quem assiste muitas vezes a corrida na Band escuta o Lipe falar, pô, quando é que o Corey LaJoie vai conseguir um carro decente para poder mostrar que ele pode pilotar, que ele pode estar lá? Realmente esse ano ele já conseguiu mostrar as primeiras corridas, mas não adianta, essa equipe não vai para frente. O Corey LaJoie foi muito bom na Arca, todo mundo sabe disso, ele não tem carro, então assim, é o tipo de piloto que muita gente gostaria de ver com um carro bom na mão. E aí sim, um ano de carro bom na mão, vamos ver se ele consegue mostrar o que veio. E se não conseguir, volta para a Spire. Então, assim, tanto que foi cogitado o Corey LaJoie no carro número 9, mas como é que ele vai sair da Spire para correr pela Hendrick? Não faria muito sentido, né? Tirar o carro do que já tem um contrato. Então, quem sabe aí, nessas idas e vindas, por que não o Corey LaJoie na Stuart Haas? Não é, não é uma equipe de ponta, mas é uma equipe top 10. Por que não o cara mostrar? Até porque chega como underdog desacreditado, de repente o cara mostra muito mais do que tem. Isso aí são opiniões minhas já. Mas o que deixa um pouco assim, pô, não ter aí não se cogitar o Corey LaJoie sabendo do potencial que ele tem. Mas enfim, uma nova equipe da NASCAR Cup vai entrar a partir de Atlanta, que se chama 3F Racing. Ela pretende correr algumas corridas essa temporada ainda, ela vai fazer 5 largadas esse ano e 5 no ano que vem. Ela já pagou pela licença da NASCAR, ela já tem os direitos, pelo visto ela já tem o carro, porque anunciou semana passada que vai correr em Atlanta, e vai usar o número 30. Não sei se esse número já foi de alguém interessante, mas acho que não. Cogita-se para esse carro, para essas entradas, Justin Allgaier, Greg Biffle ou J.J. Yaley. Ou seja, então a gente já sabe que esse carro vai andar lá no top 30 para trás. Se esse carro ficar na frente do Corey LaJoie é sacanagem ficar na frente da Spire, mas enfim. J.J. Yaley está sendo mais cotado pela experiência que ele traz, por mais que ele ainda traz o pelotão, brincadeira, mas é o que vai acontecer. Ele possui 19 anos de experiência na NASCAR, então assim, e a equipe precisa de um piloto que praticamente desenvolva, né? Então assim, parece ser a opção mais viável no momento, e a decisão vai ser tomada com base no patrocinador. Então, não se sabe quem é o patrocinador, mas quando souberem, provavelmente já vai saber o piloto. Já bem claro aí, Jason Button também vai fazer o seu debut em Cota, no Circuito das Américas, com a Rick Ware Racing e apoio das duas Haas. Eu não sei o que é pior. É hora que ele vai ganhar experiência. Talvez por ser circuito misto ainda consiga ficar no pelotão, é mais difícil tomar uma volta. Ou nos surpreenda. Eu não sei qual é o potencial desse cara em pista, em pista mista e em carros de turismo. Eu não me lembro de ver o Button correndo carro de turismo, mas enfim, é uma empreitada legal. Aparentemente vão ser 3 corridas de circuito misto, Chicago e o circuito misto em Indianápolis. Então, Chicago talvez ele tenha um pouco mais de chance pelo fato de ser uma pista nova para todo mundo, apesar de estar todo mundo treinando no simulador. Só que ele tem a desvantagem de não conhecer o carro. Então ainda quero entender como é que ele vai conseguir correr se ele não teve nenhuma experiência prévia de picape, de trucks e Xfinity. Eu não sei qual é o que ele correu que seria o aval dele para correr dentro da NASCAR Cup. Isso ainda vai ser falado essa semana, né? E não menos importante, Kimi Raikkonen vai correr pelo 91 de novo no Circuito das Américas, ou seja, vamos ter Kimi Raikkonen e Jason Button, 2 campeões da Fórmula 1, correndo aí pela NASCAR no fim de semana. Só que o Raikkonen, se eu não me engano, vai correr na Xfinity, tenho que ter certeza. Não, desculpa, é verdade. Raikkonen vai correr pela Cup, eu que estou vacilando aqui. E esse vídeo ficou longo, mas era isso que eu queria dizer, porque acumulou notícias essa semana. Se você chegou até aqui, muito obrigado, segue aí o canal e boa semana para vocês.